Olá a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aí desse lado. Bom, o prometido é devido e hoje trago-vos aqui o controlador da Xbox, o Elite Series 2. Este controlador conta com uma data de especificações e de melhorias em relação não só ao original que vem na caixa com o Xbox, mas também em relação ao precedente, o Series 1. Portanto, neste caso, temos aqui um controlador que desde logo vem com uma bolsa fantástica. Vocês podem ver logo desde esse aspecto que realmente a atenção ao detalhe é uma premissa aqui da Xbox, mas não se deixem enganar, porque esta não é apenas uma caixa de transporte, é bem mais do que isso, como nós já vamos conseguir ver mais à frente. E portanto, aproveitando o balanço, já que estamos a falar do exterior, vamos começar pela caixa. Obviamente, estamos a falar de uma caixa rígida de transporte, sim, com um fecho muito simples, portanto, é uma caixa que vocês conseguem confortavelmente transportar aqui o comando e que se percebe que é em segurança. Aqui na parte de trás tem logo a introdução àquilo que é realmente especial nesta caixa e que é uma porta em borracha. Mas esta porta tem um propósito muito especial e nós vamos ver isso já a seguir. Portanto, assim que abrimos a caixa, a primeira coisa que obviamente está em destaque, não poderia deixar de ser, é o nosso controlador. Mas antes de começarmos por falar no controlador, vamos explicar porque é que realmente esta caixa é tão diferente e tão incrível. Primeiro que tudo, serve para acomodar aqui todos os acessórios removíveis deste controlador. Neste caso, e os que vêm já originalmente aqui arrumados, são 4 analógicos, todos eles diferentes, e também o D-pad, que neste caso vem este original que eu gosto bastante, composto, que é basicamente um círculo, mas podem ter também este em cruz tradicional, que para alguns jogos, para algumas funções, facilita muito para não termos que estar a olhar para o D-pad. Tem também aqui uma ferramenta de ajuste da tensão dos analógicos, também muito importante e interessante para quem quiser personalizar esse aspecto. Mas depois não se fica por aqui. Se nós removermos o comando desta caixa, imediatamente a primeira sensação que vocês têm é de que realmente o comando está agarrado a esta caixa, a esta embalagem, magneticamente. Portanto, isto é um pormenor fantástico e realmente não é só a sensação, o comando está de facto agarrado magneticamente a uma base. Esta base é uma base que carrega o próprio comando. Portanto, esta é uma versão que já vem a bateria, portanto recarregável, e esta é a base de carregamento do mesmo. Porque é que tem a porta atrás? Apesar da robustez desta base, esta base não tem a capacidade de carregar o comando como se fosse uma power bank, ou seja, é sempre necessário estar ligada a uma ficha ou a um cabo, neste caso. Não só podemos colocar o nosso comando aqui dentro para ficar a carregar e entretanto também deixá-lo mais tapado, nós podemos de facto retirar o comando, mas também a dock pode ser removida. Portanto, como vocês veem, é uma dock bastante simplista, muito com um aspecto até bonito. Tem 3 pontos de contacto aqui na parte superior. Obviamente que também na parte inferior, neste caso do comando, também temos 3 pontos de contacto que vão coincidir ali com aquela zona. E portanto, obviamente, depois quando nós colocamos o controlador em cima, ele fica em carregamento. Um bom detalhe aqui, muito interessante, é que vocês conseguem colocar o comando, não ficam aqui a tentar encaixar peça com peça, ele automaticamente fica logo integrado e o comando não tem qualquer contacto com a base ou com a mesa onde vocês o vão assentar, apenas com a dock. Bom pormenor e parece que o comando fica a flutuar e é muito engraçado de ver. Portanto, logo aqui vocês estão a ver que só nestes detalhes vocês só podem esperar algo de muito bom da Xbox no que diz respeito depois aqui ao controlador. Só na forma como eles fazem o design para melhor aproveitar a embalagem e todas as features com que isto vem, vocês percebem logo que estamos a falar de uma coisa a sério e realmente muito bem feita. Agora, obviamente, passando aqui para a joia da coroa. Este comando, assim que vocês pegam nele, percebem logo um fator muito importante, que é o grip. Portanto, neste caso, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, no comando que vem com a consola, toda a parte do comando, onde a nossa mão está em contato, está envolta numa borracha bastante aderente. Portanto, essa borracha está presente não só nas laterais, na parte de baixo também, e neste caso passa para a zona frontal também do comando, para realmente conferir às zonas aqui dos polegares uma maior aderência e um maior conforto. Esta é logo a primeira coisa que salta assim à vista, salvo seja, a nível de conforto para as mãos.
Outro detalhe aqui é também o material, o próprio plástico do comando. É um plástico, tudo o que não tem borracha é meio aveludado, é um preto muito bonito, uma cor muito bonita, muito estilizado, que eu, pá, pessoalmente gosto muito. É um comando todo ele monocromático. Aqui um bom detalhe também estético, quando vocês removem estes analógicos, que entretanto todas estas peças que são substituíveis são todas removíveis magneticamente, portanto tudo isto aqui é muito dentro dessa onda. Pela experiência que eu tenho, não tive quaisquer problemas, portanto não há aqui peças a saltar e a sair sem querer, portanto apesar de ser magnético, está muito bem construído e sólido e portanto está uma coisa bem feita. Portanto, como eu estava a dizer, quando vocês removem aqui o analógico, percebem que tanto o analógico como também a própria peça que encaixa no comando, ou seja, esta bola, vamos dizer assim, que está aqui embutida, tem uma cor brilhante, ou seja, no caso do analógico é um cinzento brilhante, no caso desta bola embutida é um preto brilhante, pá, e é um pormenor que dá aqui uma estética incrível ao comando, porque de resto é tudo basicamente baço, à exceção de um ou outro pormenor aqui. Realmente a parte estética aqui está fenomenal. Depois temos aqui a questão das patilhas. E aqui as patilhas eu gostava de me pronunciar um bocadinho mais, porque eu acredito que sejam fundamentalmente importantes não só para quem joga FPS, mas também para carros. Mas obviamente aqui no meu review eu gostaria de focar mais a parte dos FPS. Isto porquê? Porque estas patilhas pela primeira vez neste comando são configuráveis para também servirem de shift. O que é isto do shift? Essencialmente, por exemplo, e eu vou-vos dizer a forma como eu gosto de configurar o meu comando. Eu tenho no analógico do lado direito a minha mira, tenho definido como sendo a minha mira, e tenho no modo default. Em termos de velocidade, eu depois em cada jogo eu adapto a velocidade àquilo que é mais confortável para mim, mas para mim é o default, ou seja, não existe aquela coisa de ser mais agressivo no ataque e depois conforme o analógico se vai afastando para os seus limites vai sendo mais soft ou vice-versa. Não, para mim é o default. Agora, o que é que eu faço aqui de mudança? Esta patilha aqui, no meu caso, funciona como shift, que vem acrescentar uma segunda funcionalidade, se vocês quiserem, para o mesmo botão. Ou seja, quando vocês rodam, por exemplo, no meu caso, este analógico, vocês têm definido isto como default. Mas se eu carregar no shift ao mesmo tempo, ele está configurado como soft ou smooth. No meu caso, no caso do Battlefield, é como smooth. O que é que quer dizer? Por exemplo, imaginem que vocês têm o adversário à vossa frente relativamente longe. Vocês conseguem mais ou menos fazer a mira, mas assim que estão quase em cima dele e para o acompanharem, para conseguirem ter uma precisão maior, vocês carregam no shift e assim automaticamente passam o vosso analógico para smooth. E isto é uma coisa brutal a nível de gameplay. Eu devo ressalvar aqui que eu estou habituado a jogar com rato e teclado, desde miúdo que jogo com rato e teclado tudo o que é FPS, quando quero ser mais competitivo, eu acho que é o modo que acaba por ser melhor. Agora, para quem joga com comando, eu acredito, e eu ainda estou em fase de habituação, eu acredito que isto seja uma grande diferença a nível de gameplay e acho que vai fazer mesmo toda a diferença. Portanto, a nível dos gatilhos, depois aqui há outro aspecto que eu gostava de falar. Portanto, em termos de patilhas, vocês, por exemplo, nos carros, conseguem colocar, por exemplo, a patilha do lado direito para passar a mudança para cima, o gatilho do lado esquerdo para mudança para baixo e, por exemplo, um dos gatilhos pequeninos como travão de mão. Por exemplo, passando aqui para os gatilhos agora, que não é menos importante, bem pelo contrário, tem aqui uma função mecânica muito interessante, porque vocês em jogo podem encurtar o curso dos vossos gatilhos. E portanto isso é muito simples de se fazer. Vocês têm aqui um botão, não é um botão, é um slider, vamos lhe chamar assim, com 3 posições. Neste caso, nesta situação, está na posição em que permite os gatilhos terem o curso por inteiro. Se vocês colocam na posição central, tem meio curso. Se colocam na posição final, tem praticamente curso nenhum. Portanto, isto dá jeito também para FPS, embora eu não goste muito de usar isto, pelo menos por enquanto ainda não estou habituado e tenho usado o intermédio. Isto vai dar jeito para quê? Para, obviamente, estamos a falar de 2 botões que têm bastante curso, que serve tanto para o disparo como para o aiming. Portanto, de um lado vocês conseguem fazer aiming, do outro lado disparo. Obviamente que se vocês não têm curso, vocês conseguem fazer esse movimento muito mais rápido, conseguem tirar mais partido da rapidez deste comando. É aconselhável, embora não seja obrigatório, e eu acho que na verdade nem se vai notar a diferença se vocês fizerem isso, mas é aconselhável, já vou passar a explicar porquê, vocês quando encurtam os gatilhos, quando eles ficam só com este curso, é aconselhável que mesmo assim entrem no software, ou seja, no caso, na aplicação dos acessórios, e na aplicação dos acessórios vocês vão ao curso e puxam o 100
até ao 0. Porquê? Porque assim, quando vocês pressionam este botão, vocês só têm on e off. Enquanto vocês não forem lá, ele está do 0 ao 100. Eu acho que isso não vai fazer particular diferença no caso do muito curto, porque realmente o curso que vocês têm fisicamente é mesmo muito curtinho, não acho que vai fazer grande diferença. Mas no caso de vocês colocarem no intermédio, se calhar aí pode fazer a diferença vocês irem ao software e basicamente encurtarem o curso para terem uma maior rapidez e que corresponda realmente ao curso físico que têm aqui no comando. Portanto, se vocês tiverem só 0 e 1 é on-off, se vocês tiverem de 0 a 100 pode assumir de 0 a 100 posições. O que é que eu vos posso dizer aqui mais? A nível dos analógicos, a nível das peças que são aqui substituíveis, vocês têm 2 analógicos, que como veem, os que vêm de origem montados são iguais. E depois tem aqui o D-pad. Este D-pad que eu pessoalmente gosto muito esteticamente e em termos de funcionalidade também gosto. Pode não ser o mais interessante para a grande maioria dos jogadores que pretende, por exemplo, sentir mesmo a própria cruz no D-pad para conseguirem saber exatamente em que funções é que estão a carregar e etc. Neste caso aqui na caixa, como vocês já perceberam, nós temos várias outras opções. Por exemplo, e esta é uma das grandes vantagens também aqui dos magnéticos, é vocês conseguirem realmente rapidamente substituir analógicos e outras peças. Vocês têm logo estes outros analógicos, têm sensivelmente um bocadinho mais altura que os originais, como vocês podem ver, é um bocadinho ligeiramente mais alto, não muito, mas tem uma área superior e tanto a parte lateral como a parte central têm rigorosamente o mesmo material e rigorosamente a mesma aderência, ao contrário do que vem originalmente, que é o centro é liso e à volta é rugoso e portanto isto vai fazer aqui alguma alteração a nível de jogo. Eu acredito que para quem joga FPS vai preferir, por exemplo, estes analógicos. Eu vou experimentá-los, ainda não tive a oportunidade de ver se realmente faz uma grande diferença ou não. Para além destes, que têm uma área maior do que os que vêm originalmente, temos ainda um analógico igual, pelo menos na superfície, ou seja, a área de contacto com o nosso dedo é igual aos que vêm originalmente, mas é bem mais alto. Aliás, como vocês podem ver, tem uma altura significativamente maior, quase mais do dobro, que normalmente deve ser utilizado no analógico do lado direito para quem utiliza como mira, para terem mais controle. E depois temos outro analógico, este com formato convexo, ou seja, mais saliente, que pode dar jeito. Há muita gente que gosta de jogar com este convexo. Como eu tinha dito, vocês podem trocar o D-pad, tem esta configuração redonda ou a cruz mais tradicional. Há muita gente que prefere assim. E para além disto, como eu já tinha dito, tem aqui na caixa uma ferramenta metálica, também ela muito bem construída. Realmente é impressionante. Em cada coisa que vocês pegam, todos os detalhes vão ao mais ínfimo pormenor. Vocês com esta ferramenta conseguem ajustar em 3 níveis basicamente a tensão, a resistência do vosso analógico. Originalmente vem no soft, vocês podem alterar para médio e hard. Eu aconselho entre soft e médio o analógico do lado esquerdo e aconselho hard o analógico do lado direito para vocês terem melhor controle da mira, porque realmente a mira às vezes é o mais difícil de lidar, precisamente por ser muito soft, e assim se for um bocadinho mais hard, dá ali a mais algum controle. Mas eu acredito que isto seja apenas um conselho que diz respeito à minha prática, à forma como eu jogo. Acho que isto é uma coisa muito pessoal e cada um deverá ter a sua preferência. Portanto, meus amigos, é tudo isto que eu tenho para vos dizer. Eu gostava que vocês me dessem também o vosso feedback relativamente à experiência que têm, quer com o controlador Elite Series 1, quer com o controlador Elite Series 2, se for o caso de terem experiência. Digam-me o que é que vocês têm achado do controlador e especialmente digam-me o que é que têm achado em termos de resistência do controlador. Ou seja, têm tido alguns problemas, não têm tido, porque eu acho que este controlador de facto tem uma qualidade de construção, parece um tanque de guerra, é mesmo incrível, mas quer dizer, é sempre uma questão um bocadinho, quer dizer, eu só tenho este comando há uma semana, não é? Digam-me o que é que vocês acham, o que é que vocês têm, qual é a vossa opinião. Em termos de gameplay, eu acho que este é um comando mais ajustado realmente para quem quer ser mais competitivo, para quem é realmente um jogador mais hardcore. E isto é muito simples. Vocês não vão tirar grande partido num jogo como, por exemplo, aqui o Assassin's Creed. Eu entrei aqui nesta zona de guerra para ter um bocadinho noção, e isto é o que eu aconselho toda a gente, a ter um bocadinho noção de como é que o comando vai funcionar logo saindo da caixa, sem fazer quaisquer alterações. Portanto, entrei logo no jogo que estou habituado a jogar com um comando normal, mas para experimentar este novo comando.
para ver se notava logo assim de repente alguma diferença, e aquilo que eu vos posso dizer é que não notei qualquer diferença a jogar Assassin's Creed. Agora, claro que eu acho que se vocês quiserem de alguma forma personalizar o jogo, utilizar os gatilhos, por exemplo, para, sei lá, para fazer, para saltar ou para não sei o quê, sei lá, eu acho que, agora, no meu ponto de vista, este comando destina-se realmente para, por exemplo, servir de controle de mídia. Por exemplo, vocês com isto podem criar aqui um modo para ligar e desligar a televisão, aumentar o volume, abrir alguma aplicação, YouTube, Netflix, etc. Vocês podem controlar basicamente toda a vossa estação mídia através deste comando, porque é altamente personalizável. Depois realmente podem ter, eu acho que os outros dois modos podem ser dedicados eventualmente a FPS, para o modo FPS, e o outro para o modo de carros. Ainda existe um quarto modo, basicamente, que é quando desaparecem todas as luzes, ou seja, a primeira luz é o primeiro modo, segunda luz, segundo modo, terceira luz, terceiro modo, e depois tem um modo que é a ausência de luzes. Esse modo, essencialmente, torna o comando default, tal como se fosse o comando que veio na vossa Xbox originalmente, com o acrescendo de que também as patilhas ficam inativas, ok? Independentemente de estarem cá montadas ou não, elas deixam de funcionar nesse quarto modo. Portanto, na realidade não são 3 modos, mas sim 4 modos de utilização. Portanto, é tudo o que eu tenho para vos dizer, meus amigos. Eu espero que vocês tenham mesmo gostado aqui do controlador. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou mesmo se quiserem partilhar alguma da vossa experiência, façam-no aqui. Muito provavelmente muita gente que vir este vídeo e que esteja interessada vai ver os comentários e vai agradecer esse feedback. Portanto, da minha parte é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Entretanto, para agradecer àqueles que ficaram até ao final do vídeo, queria aproveitar para vos dar aqui uma password que dá direito a 14 dias de Game Pass. Portanto, espero que vocês aproveitem o fim de semana para jogar, joguem muito, e é isto que eu tenho para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Fui.